A gente sabe que no Brasil tiveram os desbravadores, que foram os bandeirantes, não é isso? Os bandeirantes. Ou seja, eles iam na frente, abrindo a estrada, abrindo o caminho, cortando o braço lá com espinho, tudo, vai abrindo, forma uma estrada. Aí depois todo mundo passa, aquela estrada já está o quê? Pavimentada. Mas quem passou primeiro se cortou, se machucou, tomou picada de cobra, tomou flechada e por aí vai, tá? E nós somos praticamente, nesse momento da história, nós que somos Netzarim, somos o quê? Os bandeirantes, tá? Do Criador. A gente vai na frente, tá? Abrindo a estrada, tá? Assim como João Batista, tá? Como Yohanan Hamatbil, tá? Que foi profetizado sobre ele, que ele seria o Eliarro, que iria preparando o caminho do Messias. De uma certa maneira também, nós estamos preparando o caminho para que o nosso rei Messias retorne, tá? Num sentido mais profundo. No literal, a gente sabe que foi João Batista, Yohanan, tá? Mas nós também somos convidados a preparar o caminho, endireitar as veredas. Todos pecaram. Então, que venhamos receber bem, tá? Todas as pessoas que adentrarem na Techuvá, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. O próximo item dessa paraxá, tá? É Deuteronômio 19, tá? Sobre assassino, tá bom? Vamos lá? Diz assim: para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que a Ruat Elohim te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que odeia seu próximo e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele e o fere na vida, de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não o poupará. Antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Ou seja, se alguém tivesse cometido um assassinato premeditado, ele não poderia ir para essas cidades de refúgio, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então a gente sabe que muitas pessoas, vamos até falar o português claro, muitas pessoas nem vão querer ir para essas cidades de refúgio. Muitas pessoas nos dias de hoje, a gente fala sobre a Torá e tudo, e elas querem continuar do jeito delas, cada uma seguindo o seu ismo, aquilo que é mais conveniente, tá? Com a maneira dela pensar, tá? Então vamos lá. Sobre o mandamento relacionado a tomar os cativos, tá bom? Então, tem a maneira certa, tá bom? Deixa eu ver aqui o capítulo 20, tá? Então, o capítulo 20, do versículo 10 até o versículo 18. Deuteronômio 20, do 10 ao 18, tá? Tomando cativos. Então, só antes disso, a gente vê aqui as leis relacionadas à guerra, tá? Então, vai para uma guerra, tá? Vamos ver aqui, olha que coisa interessante. Esse capítulo aqui é bem legal. O Criador não precisa de multidão, tá? Gideão tinha não sei quantos mil guerreiros para ir para a guerra. O Criador falou, não, isso aí é muito, para que Israel não se exalte na sua força. No final sobraram só 300, tá? Então, é para provar que o poder é do Criador, não é na multidão humana. Então, vamos lá. Deuteronômio 20. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois Yahuwah teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Shema Israel, ouve Israel, hoje vos achegais à guerra contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração. Não tenhas medo nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois Yahuwah vosso Elohim é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Aí vem falando, a gente não dá tempo de ver tudo, tá? Então, esses filmes épicos que a gente vê, né? Quem já viu Coração Valente, quem já viu 300, quem já viu esses filmes assim, antigos, que aqueles soldados começavam a bater no escudo, né? No 300 a gente vê aquilo, Raul, né? Então, com certeza, a gente não sabe como é que era, mas o nosso exército de Israel deveria ter um grito de guerra, com certeza. Então, o povo doido para ir guerrear, para herdar a terra prometida, mas sempre tinha aqueles que eram covardes. Então, o Criador manda esses que são covardes o quê? Para voltar para casa, para não desanimar os outros israelitas, tá? Então, trazendo uma reflexão sobre as nossas vidas, que venhamos a ter coragem, tá? Nas batalhas que a gente vai travar. O Criador está chamando cada um de nós como bicurim, como primícias, cada um de nós que está sendo chamado. Somos aquela parte da frente lá. Qualquer flechada pega primeiro na gente, por isso que a gente se machuca mais, tá? Pega na gente, por isso que a batalha é pesada, tá? Daqui a pouco, daqui a alguns anos, tá? A gente não sabe mais quantos anos a gente tem, a gente percebe que está próximo o retorno do Messias, mas ainda tem algum tempo.
Outros adentrarão no movimento Netzarim, tá? Se voltarão para a Torá e para o Messias, mas nós estamos na frente, tá? E a batalha é muito mais pesada para nós, porque a gente sabe que no Brasil tiveram os desbravadores, que foram os bandeirantes, não é isso? Os bandeirantes, ou seja, eles iam na frente, abrindo a estrada, abrindo o caminho, cortando o braço lá com espinho, tudo, vai abrindo, forma uma estrada. Aí depois todo mundo passa, aquela estrada já está o quê? Pavimentada. Mas quem passou primeiro se cortou, se machucou, tomou picada de cobra, tomou flechada e por aí vai, tá? E nós somos praticamente, nesse momento da história, nós que somos Netzarim, somos o quê? Os bandeirantes, tá? Do Criador. A gente vai na frente, tá? Abrindo a estrada, tá? Assim como João Batista, tá? Como Yohanan Hamatbil, tá? Que foi profetizado sobre ele, que ele seria o Eliarro, que iria preparando o caminho do Messias. De uma certa maneira também, nós estamos preparando o caminho para que o nosso rei Messias retorne, tá? Num sentido mais profundo. No literal, a gente sabe que foi João Batista, Yohanan, tá? Mas nós também somos convidados a preparar o caminho, endireitar as veredas. Todo monte que é torto vai ser aplainado, então a gente tem que ir na frente, tá? Então que sejamos corajosos. Lá em Apocalipse diz que ficarão de fora os medrosos, tá? Uma notícia boa, tá? Não ficarão de fora os tímidos não, tá? Tem gente que lê aquele texto e acha, poxa, tem tradução que fala, os tímidos ficarão de fora. Não, a pessoa pode ser tímida e servir com muita coragem ao Criador, tá? Aquilo ali foi mal traduzido. Ficarão de fora quem? Os medrosos, tá? Ou seja, a pessoa que tem medo, tá? De fazer as coisas do Criador. Então vamos lá. Então que venhamos ter coragem. O rei Davi, em certa ocasião, ele queria conquistar a cidade de Jerusalém, que até então era chamada Jebus, tá? Jebus. E o que ele fez? Ele viu que estava difícil, os caras lá de cima falaram, os coxos e os aleijados te repelirão daqui, Davi. Né? Tipo assim, é impossível você entrar aqui. Aí Davi foi inteligente. Aquele que ferir primeiro aos jebuseus será feito chefe, será o comandante do meu exército. Ou seja, ele foi lá e Joabe acabou sendo o chefe do exército do rei Davi. Então o Criador é como se ele estivesse falando para cada um de nós. Aquele que for na frente e ferir o exército adversário, do inimigo de nossas almas, tá? As potestades, os Shedim, esse será feito chefe do meu exército. Ou seja, cada um de nós vai ser o quê? Vai ser uma base do Criador na nossa cidade. Seremos o quê? Líderes em nossas cidades, tá? Ou seja, o Criador vai confiar a nós o cuidado por aquela cidade onde a gente se encontra, tá bom? Então que venhamos a ter coragem, tá? Não ficar com medo, tá? Então a gente vai ficar machucado, vai ficar ferido, vai ter dia que a gente vai ficar desanimado, que a gente vai pensar duas vezes, poxa, será que eu continuo? Poxa, antes dessa caminhada Netzarim as coisas eram tão simples, eram mais fáceis para mim, muito mais fácil, não passava a 10ª parte dos problemas que eu passo hoje em dia. Mas o Criador ele vai imputar para nós o quê? Mérito, porque ele está vendo que a nossa geração, tá, é a que está despertando desse sono de milhares de anos, tá? A nossa geração, como a gente viu 2 semanas atrás, que é a geração do calcanhar, é a geração que precede o advento do Messias, tá? Então que sejamos corajosos, que venhamos ir na frente, tá? Como nesses filmes épicos, tá bom? Então, o nosso general Yahushua HaMashiach está passando na frente das fileiras e está conclamando o exército dele para que venha se envolver o quê? Na batalha dele. Paulo diz para Timóteo, nenhum soldado que foi alistado, ele se embaraça com coisas dessa vida, porque ele deseja agradar aquele que o alistou, ou seja, então, em primeiro lugar, é o que o nosso general Yahushua fala, tá? Vamos lá.